5, versículo 6. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Amém? A morte de Cristo na cruz nos define. A morte de Cristo na cruz nos define. Jesus precisou vir e morrer na cruz. A morte de Cristo nos define como fracos. Paulo diz que nós éramos fracos. Fracos. E Paulo também diz que nós éramos ímpios. Ele usa a primeira pessoa do plural, nós. Ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Meus amados, esse texto da palavra do Senhor nos define. Paulo usa aqui, no original, um trocadilho, que eu não vou citar a palavra, mas ele usa um trocadilho aqui: fracos e ímpios. Fracos são os impotentes em si mesmos. Fracos são aqueles que não têm forças. Fracos são aqueles que em si mesmo não têm nada para oferecer como expiação pelos seus próprios pecados. Estes são os fracos. Logo, todos nós somos fracos. Não há em nós suficiência para nos libertarmos, irmãos, dos nossos próprios pecados, fazermos expiação pelos nossos pecados. Não há em nós suficiência, irmãos, para obtermos perdão de Deus, justificação, libertação, salvação e reconciliação com Deus. Não há em nós suficiência. Somos fracos. Somos fracos porque todos nós somos pecadores. Não há ninguém nesse mundo que, na ótica de Deus, no olhar de Deus, seja forte. Todos nós somos fracos. A cruz de Cristo nos define como fracos. É claro que existem os arrogantes, os presunçosos, mas isso não é outra coisa senão fraqueza. Ser orgulhoso não é outra coisa senão uma fraqueza. O sujeito é tão fraco que é orgulhoso. O sujeito é tão fraco que é jactancioso. O sujeito é tão fraco que é arrogante. Mas ele não pode fazer nada por si mesmo, com que diz respeito à salvação, e libertação, e justificação, e aceitação, e reconciliação com Deus. Ele está apenas demonstrando a sua fraqueza, sua natureza fraca. A cruz de Cristo veio para dizer isso. Quando Jesus veio morrer na cruz, veio para dizer: vim para morrer pelos fracos. Todos somos fracos. Todos. Não há ninguém que seja
autossuficiente ou suficiente em si mesmo para se livrar de todas as fraquezas de tal maneira que não precise de Deus. Todos nós somos fracos e a cruz de Cristo veio para definir isso. Somos fracos e precisamos admitir isso. Somos fracos. Fisicamente nós somos fracos. Um vírus, uma bactéria, um germe acaba com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Eu poderia até dizer, em certos casos, bendito seja Deus que permitiu que alguns contraíssem alguns germes, bactérias, só para poder mostrar para a própria pessoa que ela é fraca. Eu conheço um homem que ele desdenhava da fraqueza dos outros, até da voz fraca dos outros. Ele tinha uma voz potente, ele desdenhava. E de repente ele foi acometido por uma doença chamada calazar. E ficou numa situação que nem andar podia. E ele percebeu quão fraco ele era, na mão dos outros, tendo às vezes que usar até fralda e trocado pelos outros. É fraqueza humana. Fracos. A cruz de Cristo veio para dizer que nós somos fracos. Todos nós somos fracos. Às vezes bem vestidos e fracos. Quanta coisa passa em nós. Mas a cruz de Cristo veio para definir que todos nós somos ímpios. E este ímpio que aparece aí, a etimologia desta palavra é latina, mas Paulo utiliza aqui uma expressão no grego. E aí, não sou muito fã de ficar citando autores, mas nesse caso vou citar William Hendricks. Ele diz que estes ímpios aqui significa maus e maus. A cruz de Cristo veio para dizer que nós somos maus e maus. Jesus disse que só tem um que é bom. Os outros são maus. Ímpio, irmão, é o que é mau. Externamente, às vezes, nós até aparentamos que somos bons, mas internamente, muitas vezes nós somos maus e maus. A palavra de Deus nos mostra isso. Ímpio é o que é mal. O mal está em nós, o desejo de fazer o que é mal, as intenções maléficas estão em nós, as motivações, os desejos, as vontades estão lá dentro de nós. Eu vejo tanta gente bonita fisicamente, mas a mente, mais o coração, mais o ser desta pessoa tem pensamentos maus, desejos maus. Há uma certa malignidade em todos nós, e a cruz de Cristo veio para definir isso. E o que é interessante é que nós, crentes evangélicos, nós nunca parece que entendemos esse texto, e nós achamos que os ímpios são aqueles que não estão dentro da igreja. E a palavra de Deus é muito explícita e muito claro. Verso 6: porque Cristo, quando nós ainda os éramos, Paulo está dizendo, Paulo, aquele povo da igreja, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós éramos para Deus todos ímpios, maus, todos. Aí a gente diz assim, fulano é um ímpio. Você já foi, meu irmão. Jesus morreu por mim e por você, pelos ímpios. Nós somos definidos como maus. Você é mau, eu sou mau. E porque somos maus, nós temos desejos malignos, desejos maus.
Nós queremos às vezes o mal. O próprio apóstolo Paulo no Romanos 7, ele diz: o bem que eu prefiro, esse eu não faço, mas o mal que eu não desejo, que eu não quero, este eu faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Se não for com Jesus, irmãos, observe que uma criança que ninguém ensinou para ela fazer maldade, ela faz. Por quê? Papai não ensinou, mamãe não ensinou. Mas ela já sabe ser perversa, ela já sabe morder os outros. Já viu criança que morde? Já viu criança que belisca? Já viu criança que mente, que esconde? Por quê? Você ensinou? Não. O mal, irmão, nós somos ímpios e fracos e ímpios. E porque somos fracos e ímpios, só tem uma saída para nós: Jesus, que a seu tempo, no tempo certo, no tempo preciso, veio a este mundo por causa dos fracos e dos ímpios. Por nossa causa Ele veio. A cruz de Cristo define isso. Nós somos fracos e ímpios e fracos. Foi preciso Jesus vir, porque se Ele não viesse, todos nós desceríamos ao inferno. A cruz de Cristo nos define. Somos maus, somos insuficientes. Então, a gente precisa de Jesus. Aí, esse texto da palavra do Senhor, embora eu tenha apenas lido o versículo 6, eu quero que você leia comigo. Quem é a nossa suficiência é Jesus. Versículo 1: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado quer dizer aceito. Deus nos aceitou por meio de Jesus. E não tem outro meio. Deus só aceita este fraco e este ímpio que sou eu, por meio de Jesus. Justificação é ser aceito. Deus estabeleceu uma condição sine qua non única, só por meio dele. Por outros meios não tem como ser aceito. Deus não aceita uma pessoa senão por meio de Jesus. Justificação é por meio de Jesus. Eu quero que você agora leia comigo o que está escrito no versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda fracos e ímpios. Deus provou o seu próprio amor. Não foi o amor dos outros, foi o seu próprio. Aqui nós observamos a justificação, é Deus que nos aceita, mas Deus dá demonstração e expressa o seu amor para conosco, para os fracos e ímpios, dando Jesus. Somos aceitos e somos amados. Agora leia comigo
o que está escrito no verso 10. Porque se nós, quando inimigos, veja só, olha o título que nós recebemos: os fracos e ímpios são chamados aqui de inimigos, inimigos de Deus. Então nós éramos fracos e ímpios, somos então, em suma, inimigos de Deus. Aí Deus, por meio de Jesus, nos aceitou. Através de Jesus Ele demonstrou o seu amor para conosco. E agora nesse texto, sendo nós inimigos, fomos o quê? Reconciliados com quem? Com Deus. Mediante o quê? A morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, nós fomos agora reconciliados. Nesse texto nós percebemos aqui a doutrina da reconciliação. Deus nos religou a Ele, Deus nos acolheu, nós agora pertencemos a Ele, fomos reconciliados. Agora nós podemos estar em paz com Deus por causa de Jesus. Estes que eram inimigos de Deus, fracos e ímpios, a cruz nos definiu desta forma. Agora, através de Jesus, por meio de Jesus, nós fomos aceitos por Deus, justificados. Deus expressou na cruz o quanto Ele nos amava. E agora Deus nos acolheu, nos reconciliou, nos religou. Agora nós estamos ligados a Ele. Fomos religados, reconciliados. Estamos em Deus agora, e Deus está em nós, por causa de Jesus. Estamos reconciliados. E aí o texto termina dizendo: seremos salvos pela sua vida, justificados, amados, reconciliados e salvos por meio de Jesus. Você não é salvo porque dá esmola, porque você é bonzinho, boa esposa, bom marido, bom filho. Você é salvo por causa de Jesus, por meio de Jesus, através de Jesus, nele. Salvos por meio dele. Salvos para Deus, para viver com Deus e ser dele eternamente. Verso 11 termina: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Agora, irmão, nós também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos gloriamos em nós mesmos porque somos fracos, não nos gloriamos em nós mesmos porque somos ímpios, não nos gloriamos em nós mesmos porque éramos inimigos de Deus, não nos gloriamos no nosso potencial, não nos gloriamos em nós mesmos, nós nos gloriamos em Deus através de Jesus Cristo. Agora nós nos gloriamos nele. Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Deus, Deus é o meu Rei, Deus é o meu socorro, Deus é tudo para mim. Há uma canção antiga que a gente cantava: Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, eu me glorio nele.
não em mim mesmo, mas me glorio nele, porque foi ele, é por meio dele, através dele, que agora somos dele, vivemos para ele, vivemos agora um novo modelo de vida, um novo estilo de vida, uma nova mentalidade de vida, uma nova existência, para existirmos para ele e vivermos eternamente com ele e para ele. Fomos eleitos e predestinados, destinados para sermos dele, através de Jesus. Então, Jesus morreu com significado, morreu pelos fracos e ímpios. Então agora eu me glorio em Deus, mas também nos gloriamos em Deus.